Olá, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é equilíbrio químico. Então, nós vamos, é, a partir desse momento, estudarmos as equações químicas que são reversíveis. Aquelas reações que elas não são reversíveis, elas iniciam, mas quando termina um dos reagentes, aquele reagente, lembra lá na estequiometria, que nós chamamos de agente limitante, reagente limitante, aquela quantidade que está de reagente, que aquele reagente que está em menor quantidade, quando ele termina, então a reação para. Essas são aquelas reações que elas têm apenas uma etapa. Então, inicia-se a reação, é evidente que respeitando todas aquelas leis, lei de Lavoisier, lei das proporções constantes de Proust. Então, os reagentes estando em proporções adequadas, o que acontece? A reação se inicia, os reagentes começam a ser consumidos. Quando aquele que tiver em menor quantidade terminar, a reação para. Numa reação reversível, ou seja, naquela reação que ocorre nos dois sentidos, então, a reação, ela não para. O sistema entra em equilíbrio dinâmico, e a reação se mantém ao longo do tempo. Então, isso é que é equilíbrio químico, uma situação em que as reações que são reversíveis atingem em determinado tempo. Então, teoricamente, a reação química ocorre nos dois sentidos. Os reagentes formam produtos e os produtos regeneram os reagentes. Isso é que é uma reação reversível. Uma reação de combustão, ela consome, né, virtualmente 100% dos reagentes são convertidos em produto. Então, não se observa o contrário ocorrer, ou pelo menos não em escala mensurável, ou seja, quando você inicia uma reação de combustão, então o que acontece? Todos os reagentes vão sendo consumidos, então não há regeneração da reação. É evidente que na combustão esse aspecto ele não é observado. A reação de combustão ela não se regenera, ela não é reversível. Então, aqui você tem os reagentes, né, e produtos de uma reação. Então, quando a gente observa, pessoal, aqui você vê tranquilamente, né, o tetraóxido de nitrogênio transformando em dióxido de nitrogênio. Então, essa reação ela ocorre da esquerda para a direita, reação direta, e ela ocorre também da direita para a esquerda, reação inversa. Como é que eu leio isso aqui? Então, N2O4 se decompõe e forma o NO2, 2NO2. Você percebe um mol de N2O4 se decompõe e forma o produto NO2, 2 mols de dióxido de oxigênio, dióxido de nitrogênio. Então, a reação inversa é o produto regenerando o reagente, ou seja, o NO2 formando N2O4. Essa situação ela vai ser alcançada quando, primeiro, as reações forem reversíveis, ou seja, ela acontece da esquerda para a direita e direita para a esquerda. Primeira condição. Segunda condição, essa reação ela deve ocorrer em ambiente fechado. Por quê? Nesse caso aqui, você percebe que as substâncias são gasosas. E se a reação ocorrer em um ambiente aberto, esses produtos formados vão se perder para a atmosfera, então não há como a reação atingir o equilíbrio. Então, para que uma reação ocorra, o equilíbrio, tá? Ela precisa estar em ambiente fechado
e que as reações ocorram, que vão ocorrer, elas deverão necessariamente ser reações reversíveis. Então, da esquerda para a direita, a reação direta, e da direita para a esquerda, a reação inversa. Reversibilidade da reação é exatamente isso aqui. N2 reage com 3H2 e produz 2NH3. Portanto, você percebe que a reação ocorre nos dois sentidos. Então, se a reação ocorre nos dois sentidos, você pode tranquilamente observar que, se ela estiver em ambiente fechado, ela tende a um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico, pessoal, leva-nos a crer que a reação não para. Por quê? Porque antes de todo o reagente ser consumido, os produtos vão regenerar os reagentes. Então, você percebe que, no início, você tem um máximo de N2, você tem um máximo de H2, você não tem nada de amônia. Por quê? Quem vai produzir amônia, NH3, serão os reagentes. Os reagentes vão sendo consumidos ao longo do tempo e formando o produto. Ou seja, antes de iniciar a reação, você tem zero de produto. Por quê? Porque a reação não se iniciou ainda. Então, essas duas setas, elas vão dizer para você se a reação é reversível ou não. Ok? Se tiver só uma setinha da esquerda para a direita, indica que a reação não é reversível. Se você tem as duas setinhas, direita para a esquerda, esquerda para a direita, elas são reversíveis. Ok? Então, veja só. Aqui você tem algumas características, ó. Então, o que acontece? Aqui, para essa reação atingir o equilíbrio, ela tem que ter outra setinha aqui, ela tem que ser reversível. Então, você percebe que, pela cor, alguns aspectos macroscópicos, você percebe a tendência de um sistema tender, a tendência de um sistema a alcançar um equilíbrio. Então, veja só, quando o sistema tende a um equilíbrio, você percebe algumas características intermediárias. Você tem que, no momento, no instante antes de reagir, a cor pode ser alterada, N2O4 e NO2 que vão se misturar. Então, se uma dessas cores aqui for mais intensa e a outra for mais clara, então, com o decorrer do tempo, você vai ter um produto com cores intermediárias. Então, você vai perceber, que você não vai ter nenhuma cor intensa, muito chamativa, nem o incolor. Você vai ter uma cor intermediária entre os dois, que é uma característica que mostra que o sistema tendeu ao equilíbrio, ou seja, ele tem características das duas substâncias. O sistema é representado assim, A mais B produzindo C e D, onde V1 é a velocidade da reação direta, ou seja, reagente formando um produto. O que acontece? No início, você tem A com a concentração máxima, B com a concentração máxima, você tem 0 de C e tem 0 de D. Por quê? Porque a reação não iniciou. Isso quer dizer que, no início, você tem A mais B formando C e D. Olha, à medida que o tempo passa, A mais B vão sendo consumidos, então a concentração vai diminuindo. Então, você vai tendo a concentração de A e B diminuindo e aumentando a concentração de C e D. Isso quer dizer, você se lembra, lá na cinética química, que um dos fatores que modificam a velocidade de uma reação é a concentração. Então, isso quer dizer que, à medida que o tempo passa, as concentrações de A e de B vão sendo diminuídas. Por quê? Porque elas vão sendo consumidas para formar C e D. Então, no início, a velocidade de consumo aqui é alta. Por quê? Porque as concentrações também são máximas.
Com o passar do tempo, A e B vão sendo consumidos, tá? Então, vai diminuindo as concentrações de A e B e a velocidade também vai diminuindo. Ao contrário, no início, C e D têm velocidade zero, porque não tem nada nem de C e nada nem de B. À medida que o que A mais B vão sendo consumidos, serão produzidos, né, indiretamente, a gente pode dizer simultaneamente, à medida que A e B vão sendo consumidos, simultaneamente C e D serão produzidos. Então, irão a concentração de C e D, né, vai sendo aumentada à medida que o tempo passa, e a velocidade também. Então, a gente percebe que, em uma reação reversível, à medida que o tempo passa, a velocidade dos reagentes vai diminuindo à medida que os reagentes vão sendo consumidos, e a concentração e a velocidade V2 da reação inversa vai aumentando à medida que vai aumentando a concentração dos produtos. Aqui o gráfico de velocidade. Perceba que, no início, você tem a velocidade zero da reação inversa. O que é reação inversa? Reação inversa é essa, que ocorre da direita para a esquerda. Então, essa velocidade aqui, no início, era zero. Por quê? Porque não tem produto. O produto começa a se formar quando essa reação se inicia. Quando se inicia a reação, a velocidade aqui é máxima. Perceba você. Olha aqui. A velocidade da reação direta ela é máxima. Por quê? Por que ela é máxima, Ney? Ela é máxima, eu vou concluir. Eu já conheço o efeito da concentração de um reagente na velocidade de uma reação. Então, eu sei que no início a reação ela é máxima. E o consumo de reagente aqui vai ser máximo. Por quê? Porque a reação está iniciando aqui. À medida que o tempo passa, você percebe, à medida que o tempo passa, a velocidade da reação está diminuindo. E chega a esse ponto aqui que ela se mantém constante. O tempo varia, mas a velocidade da reação continua a mesma, pessoal. Então, isso porque a reação entrou em equilíbrio químico. Aqui você começa com a velocidade igual a zero. À medida que o tempo passa, a velocidade está aumentando. Por que a velocidade está aumentando? Porque está havendo formação de produto, está aumentando a concentração do produto. Chega um momento que a velocidade se torna aqui constante. Então, velocidade constante indica que aqui a equação atingiu o equilíbrio químico. Então, V1 se iguala a V2. Então, e as concentrações dos reagentes e dos produtos se tornaram constantes. Esta é a característica de um sistema em equilíbrio. Então, as reações reversíveis atingem o equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade das reações, a velocidade da reação direta se iguala à velocidade das reações da reação inversa, e as concentrações de reagentes e produtos se tornam constantes. Ney, essas concentrações de reagentes podem ser iguais? Podem, teoricamente podem, mas na realidade dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Por causa das proporções, da proporção estequiométrica das reações químicas. Então, você se lembra da lei de Proust, que mantém-se uma proporção constante, mas em termos quantitativos você percebe que varia as quantidades de cada substância para reagir, muito embora elas mantenham um equilíbrio, mantenham uma proporção. Então, eu não posso, é errado eu dizer que as concentrações se mantêm iguais. Não, são iguais. Elas se mantêm constantes, podendo ser iguais ou não. Teoricamente, podem ser, mas na prática isso dificilmente acontece. Então, galera, está aí o gráfico de velocidade em função do tempo. Então, à medida que o tempo passa, a velocidade da reação direta diminui, porque os reagentes vão sendo consumidos, e dos produtos aumentam, porque
porque há a formação de produto ao longo de tempo devido ao consumo dos reagentes. Gráfico de concentração, está aqui. A concentração vai diminuindo ao longo do tempo e a partir desse ponto ele atinge o equilíbrio. Perceba que atinge o equilíbrio, mas as quantidades são diferentes. Ó. A quantidade de C e D é diferente de A e B. Esse gráfico poderia se cruzar aqui? Pode, é outro tipo de gráfico. Então, você tem, os gráficos podem se cruzar assim, e a quantidade de produto formado tem que ser, é maior nessa representação do que a de consumo de reagentes. Então, você percebe que a quantidade, a concentração de reagentes A ou B, ou A e B, né, se estabilizou aqui, e em termos quantitativos ela é maior que a dos produtos. Se você pudesse botar um valor aqui, por exemplo, 5 aqui, 10 aqui, você iria perceber que a concentração de A e B é maior que a formação de C e D. Então, perceba aqui no gráfico o momento em que a concentração, as concentrações se tornaram constantes. O que é que o gráfico não mostra a velocidade? Mas o que é que eu concluo sobre essa velocidade? Eu concluo que V1 igualou a V2 a partir deste ponto aqui. A partir desse ponto, eu sei que V1 se igualou a V2. Por quê? Porque foi a partir desse ponto que as concentrações de reagentes e produtos se tornaram constantes. Beleza? Lembrar que uma reação reversiva, para as reações reversíveis, elas não param, a reação não para, apenas ela atinge o equilíbrio dinâmico, tá? Antes da reação parar, os produtos regeneram os reagentes, tá? Portanto, é um equilíbrio dinâmico. Então, aqui eu tenho N2O4 formando NO2, e depois o NO2 regenera o N2O4 e esta reação continua. A seta dupla no processo indica exatamente que o equilíbrio é dinâmico. A reação direta, A formando B, então a velocidade dessa reação é igual a K vezes a concentração de A. Quem é K, né? K é um equilíbrio chamado de constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio, ela é específica de cada reação. Ela é específica de cada reação e ela é resultado do produto exatamente das concentrações. Você vai pegar K e multiplicar pela concentração de A. A reação inversa, você vai para a velocidade, você vai pegar K e multiplicar pela concentração de B. No equilíbrio, lembrar que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Então, a constante de A vezes a concentração de A vai ser igual à constante de B vezes a concentração de A. Como as constantes, nesse caso, são diferentes, logo, a constante aqui tem valor diferente, portanto, as concentrações de A, essas concentrações aqui vão ser diferentes. Então, para um equilíbrio, escrevemos, à medida que a reação progride, eu sempre que o tempo passa, falei para você, a concentração de A e B, que são os reagentes, diminui, não é, para uma constante, até atingir o equilíbrio. Quando é que ele vai ficar constante? Quando atingir o equilíbrio. C e D vai aumentando de zero, portanto, no início da reação você não tinha nada de produto. À medida que o tempo passa, as concentrações de C e D vão sendo aumentadas devido ao consumo de A e B. Portanto, C no início é zero, D é zero. Mas à medida que A e B vão sendo consumidos, simultaneamente se dará a formação de C e D. Então, as concentrações de A, B, C e D são constantes no equilíbrio. Isso acontece quando V1 se iguala a V2. Então, a concentração aqui, ó, K vezes A é o quê? Velocidade.
Então, vai diminuir com o tempo. K e B aumenta de 0 para uma constante. Tá? Então, isso aqui, à medida que o tempo passa, tá? Você percebe velocidade direta diminuindo e a velocidade inversa aumentando. O que é equilíbrio homogêneo e heterogêneo? Equilíbrio homogêneo é quando os reagentes e os produtos se encontram no mesmo estado físico. Nesse caso, tudo gasoso aqui, o sistema é homogêneo. Se tiver aqui, ó, níquel, estado sólido, gasoso, gasoso, aqui você tem um equilíbrio heterogêneo. Então, os equilíbrios podem ser homogêneos ou heterogêneos. Serão heterogêneos quando as substâncias, os reagentes e produtos encontram-se em estados físicos diferentes. Então, aqui você tem o sentido, considera o gráfico, né? Você tem o gráfico de equilíbrio aqui, tá? E esse gráfico aqui você pode representar a velocidade em função do tempo. Se você tiver velocidade, então aqui é V1. Por que é V1, Ney? Por que eu sei que aqui é V1? Porque a velocidade, à medida que o tempo passa, está diminuindo. Por que está diminuindo? Você sabe. Então, a velocidade direta depende dos reagentes. Os reagentes vão sendo consumidos, portanto, se os reagentes vão sendo consumidos, a concentração dos reagentes diminui ao longo do tempo. A velocidade V1 diminui. No início, você tem velocidade aqui a 0. Por que à medida que o tempo passa, a velocidade está aumentando até esse ponto? Está aumentando exatamente por quê? Porque aqui a velocidade da reação é reversível. Então, aqui você tem V2. Tá? E a partir desse ponto aqui, você tem o equilíbrio químico. Né? V1 se iguala a V2, porque V1 se iguala a V2 a partir desse ponto. Qual é a conclusão em relação que eu tiro em relação a reagentes e produtos? É que ele se tornou constante. Beleza? Então, essa aí é a parte introdutória, tá, de equilíbrio químico. Nós vamos prosseguir, tá, na próxima aula com esse conteúdo para a gente explicar alguns detalhes importantes do equilíbrio. Beleza? Então, valeu, um abraço.